Muita gente escrevendo para nós, muita gente nos dando a oportunidade de refletir questões importantes, né? Questões que são fundamentais para a nossa vida cristã. Mas antes disso eu gostaria de cumprimentar Ivanilson, muito obrigado por estar conosco, substituindo o Christian aqui nesses dias, que está novamente de férias. Nunca vi um homem fazer tantas férias como o Christian. Brincadeira, ele merece. Padre Fábio, eu gostaria de saber, quem me escreve agora é a Ana Paula Figueiredo, que tem uma dúvida sobre orientação espiritual, justamente do que a gente falava aqui, né? Um casal, de acordo com a igreja, um casal de segunda união pode viver a orientação espiritual individual? Pois no meu grupo, alguns coordenadores oferecem essa orientação, mas para os membros do grupo que já são casados mesmo. Obrigado por esclarecer minha dúvida. Minha filha, o casal de segunda união, a gente precisa deixar isso bem claro, a igreja acolhe e oferece a esse casal a oportunidade de uma vida cristã, claro, com algumas restrições, e a principal dela, a gente já sabe, é a participação na Eucaristia. Mas vale a pena lembrar mais uma vez que a presença real de Jesus dentro do rito eucarístico, dentro da celebração eucarística, é também na palavra. Então nós não só temos a presença real de Jesus na Eucaristia, como também temos na palavra. Então a Eucaristia, por uma tradição da igreja, por uma regra, o casal de segunda união está restrito a essa participação. Mas ele não deixa de participar, ouvindo a palavra e tendo, né, a oportunidade de receber Jesus nessa palavra. E é interessante a gente esclarecer também que esse respeito aos casais de segunda união é importantíssimo, porque muitas pessoas não tiveram culpa dos seus relacionamentos não darem certo. Inclusive hoje, muitos casais que a gente conhece estão encaminhando os seus processos de nulidade, porque são sacramentos que não aconteceram. Este também é um esclarecimento que a gente precisa fazer. Às vezes a gente escuta essas expressões sendo usadas de maneira muito equivocadas. Ah, padre, eu vou anular o meu casamento. Não, a igreja não anula casamento, porque a igreja não pode anular um sacramento. Se o sacramento aconteceu, ninguém mais pode mudar essa situação. O que a igreja faz é, mediante um estudo jurídico mesmo, direito canônico isso, tem as regras lá, para você declarar que aquele sacramento nunca existiu. Então, não é que a igreja anula o casamento, a igreja declara a nulidade. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Se eu anulo, eu estou como se eu estivesse considerando que aconteceu e eu dou uma ordem para não que aquilo acabe. Não, isso eu não posso. Ninguém pode dentro da igreja anular um casamento, mas nós podemos declarar a nulidade, mediante situações que o Código de Direito Canônico vai investigar, o jurista, né, o advogado, o canônico, que geralmente é padre ou não, vai estudar o caso e vai descobrir se naquele sacramento houve fatores para que ele seja considerado nulo. Erro de pessoa, mentiras, situações que os cônjuges evitaram tocar no assunto ou não contaram, negligenciaram aquela informação, tudo isso é motivo para declarar nulidade. Mas se você tem uma situação assim, vale a pena você fazer uma consulta, né, com um especialista em direito canônico, um padre da sua paróquia. De repente ele mesmo, a partir do conhecimento, ele não tem um conhecimento tão específico como um especialista, mas ele pode ajudar você a tentar entender a sua situação e quem sabe você seja um caso para declarar essa nulidade e ter a oportunidade de realmente casar-se. Porque se o sacramento não houve, você é uma pessoa que tem a oportunidade de casar-se na igreja. A Meire Miranda, ele escreve assim: Padre Fábio, o que fazer quando nossa fé começa a ser abalada por certos padres que não estão respeitando aquilo que prometeram a Cristo? Na semana que passou,
eu estava numa festa e presenciei uma situação muito desagradável envolvendo um padre. Minha frustração começou logo quando ele começou a dançar, e depois começou a agarrar uma mulher, ficou dançando. Aí ela continua relatando aqui, coisas que não preciso falar. O fato é que ela está, como cristã, muito machucada, muito aterrorizada. Por isso eu te pergunto, o que fazer diante dessas atitudes? Minha filha, eu fiz questão de ler o seu e-mail, porque eu gostaria de fazer uma reflexão que abrangesse um pouco mais a situação do padre. Primeiro, eu como padre, você que me assiste agora, que é padre, sabe muito bem que nós temos que zelar muito pelo nosso comportamento, porque Jesus já dizia isso, né? Que nós não podemos ser causa de escândalos. Mas Jesus não falava dos padres ali. Ele falava do cristão em geral, que a gente aplica a nós de maneira ainda mais particularizada, pelo fato de termos uma responsabilidade sacramental com esse povo. Nós somos diferenciados, nós somos retirados do meio do povo, porque quisemos, porque acolhemos a vocação que Deus nos deu, então estamos no papel de líderes, de pastores. É natural que as pessoas vão olhar para nós e vão prestar um pouco mais de atenção no nosso comportamento. Eu acho que como padre, esse caráter sacerdotal, eu acho que nós precisamos zelar muito por ele. Eu não vejo nenhum problema em a gente ir às festas, em a gente ter amigos. Se você gosta daquele cantor, você ir assistir ao show dele, não vejo nenhum problema. Eu acho que é saudável ao padre ele ter amigos, ele estar bem acompanhado, ele poder de vez em quando ir ao cinema, ir ao teatro, ir ver uma música, uma peça. Isso é natural da vida e a gente precisa disso. Agora, o nosso jeito de estar nesses lugares precisa ser muito cuidado, para que a gente não seja causa de escândalo às pessoas que estão conosco. Esse é o zelo sacerdotal que a gente precisa ter. Mas eu queria falar um pouco mais, minha filha. Meire, todos nós que somos cristãos, precisamos viver as nossas festas de um jeito diferente. Nós não podemos, não é só o padre que tem essa responsabilidade, ele tem um pouco mais por causa do papel que ele ocupa, por causa da responsabilidade e da missão que ele assumiu. Mas até o jeito como o cristão participa de tudo isso precisa ser diferente. Volta ao início do programa, é o comprometimento que a gente tem com a fé. A minha fé me motiva a ter um comportamento diferenciado, e isso não, estou longe de propor aqui uma hipocrisia, uma fachada, não é isso não. O meu jeito de viver a alegria, de viver a festa, precisa ser cristão. É claro que nesse caso aqui, pelo que você relata, o padre começa a atentar contra a própria castidade na frente das pessoas. Ele não pode de jeito nenhum, é missão dele, é opção que ele fez, você está certa. Foi ele que prometeu, não foi você que prometeu, não é? E a gente espera, vocês esperam isso de nós, que nós tenhamos um comportamento de acordo com o que nós assumimos. Nós não podemos desrespeitar as pessoas que acreditam em nós. E essa é uma luta minha, é uma luta dos padres que me assistem, eu tenho certeza disso. Ninguém aqui está livre de, num determinado momento, cometer um deslize. Mas nós precisamos ficar atentos. E aí eu digo para você, que é cristão também, que também de alguma maneira precisa dar testemunho da sua fé. Sabe, minha gente, eu fico assustado com os divertimentos do mundo de hoje. Eu fico assustado com a maneira como muitas vezes nós festejamos as coisas. Como o álcool faz parte desses festejos, de maneira tão exagerada, né? Quando você vê ali, vamos ter o batizado da nossa filha, e tudo bem, bonita a celebração, vamos na igreja. Quando você chega no final do dia, o álcool já tomou conta do espaço, do ambiente, as pessoas já estão se desrespeitando, as pessoas estão alteradas, elas estão brigando com facilidade, e a beleza daquela celebração da manhã
já se dissipou, porque as pessoas não souberam festejar da mesma maneira como celebraram de manhã, de maneira cristã. Eu acho que a nossa vida inteira precisa ser uma celebração de alegria, mas nós precisamos identificar onde é que nós estamos buscando essa alegria. Eu acho que nós, como padres, precisamos ter um cuidado muito grande. Onde é que nós queremos a nossa alegria? Onde é que nós queremos buscar essa alegria? Onde é que nós estamos buscando a nossa satisfação, o nosso prazer? O padre precisa viver o prazer, a satisfação de ser quem ele é. Ele precisa se divertir, sim. Eu não sou a favor dessa vida o tempo todo trabalhando, sem ter a oportunidade do seu lazer. Eu vivi, minha gente, num esquema durante muito tempo em que eu presenciava. São padres ótimos, maravilhosos, pessoas excelentes, que não se davam o direito do prazer. Eu não estou falando do prazer hedonista, né? Estou falando do lazer. Talvez o termo mais apropriado seja esse, né? O lazer. Eu me lembro, lá no convento mesmo, os padres que eu conheci ali são padres que trabalham muito. Padre Moacir, eu olhava para aquele homem, olho para ainda hoje, eu tenho uma admiração profunda por ele. E eu falava com ele, você precisa descansar um pouco mais, trabalha demais. Ele ria, brincava, ele falava que eu tinha que trabalhar mais. Eu trabalho muito, mas eu não me privo da minha oportunidade, do meu lazer. E qual que é meu lazer? Você que me conhece sabe, né? Eu não tenho medo de falar. Eu gosto de repouso, gosto de descanso, gosto de sossego. Eu gosto de dormir, se eu estou de folga. Oh, meu Deus, é tão bom você ter a oportunidade de dormir bem, e a gente que viaja tanto. Não me culpo por isso, não. Sabe o que é lazer para mim? Encontrar os amigos, bater um papo, conversar. Eu não bebo, nunca bebi, não fumo, nunca fumei. Não preciso do álcool para estar alegre, para estar feliz. Eu preciso de boas companhias. Tenho os meus períodos de solidão que eu acho necessário no meu dia a dia, as minhas horas de solidão, mas eu gosto de me dividir, eu gosto de estar com pessoas que me agregam, que me acrescentam. Isso faz parte da minha vida de padre. Por exemplo, em Taubaté, agora tem feito pouco isso, mas o meu amigo Padre Marquinhos, quantas vezes ele e o Padre Edson, aquele que sofreu o acidente, né? Como nós gostávamos de almoçar juntos. É um momento que a gente vai jogar uma conversa fora, em que nós vamos falar da nossa vida de padre, de coisas do nosso contexto de padre, que geralmente a gente não pode falar com qualquer um. A necessidade de padre ser amigo um do outro, né? De se permitirem essa amizade. Voltaire tinha uma frase terrível. Ele falava assim que os religiosos, né? No caso ele estava falando da vida religiosa, eles correm o risco de serem homens que se encontram por acaso, vivem sem se conhecerem e morrem sem se chorarem. E se a gente não cuida, a gente corre o risco disso mesmo. A vida sacerdotal, a vida religiosa, ela precisa ser vivida como uma experiência de amizade. É bom a gente ter amigos padres, a gente ter a oportunidade de ter pessoas em quem a gente confia. O padre, se ele fica muito solitário, se ele fica muito sozinho, se ele não tem a oportunidade de fazer os bons vínculos na comunidade onde ele trabalha, em pouco tempo ele corre o risco de se recorrer ao álcool, aos vícios, à quebra do voto de castidade. Porque, gente, a nossa vida de padre, para ela ser bem vivida, para ela ser bem experimentada, nós precisamos do outro. A castidade, ela é uma restrição que abre espaço para outras possibilidades. Então a restrição que o padre vive de não se casar, não pode se estender na restrição de ter amigos, de ter pessoas que participam da vida dele. Então a possibilidade que ele tem, no fato de não ter uma família, ele pode ser amigo de muitas famílias. É tão bom, é tão saudável, né? Ao padre, ele ter esse espaço de intimidade. E infelizmente o que acontece muitas vezes é isso. Quando a gente não tem quando a gente não se coloca esse direito ao lazer, a gente corre o risco de se perder nessas coisas. A gente corre o risco de se perder no álcool, porque, infelizmente, muitas vezes quando um padre tem uma atitude assim, ou ele está alcoolizado, ele está fora de si,
Porque se ele está em são estado de consciência, ele jamais vai assumir uma postura pública assim, que possa ferir a sensibilidade religiosa do povo. E por outro lado, dê oportunidade ao seu padre de também de viver um lazer e até de proporcionar isso a ele. Quantas vezes eu escutava isso, né? Isso aqui é lugar de padre, né? Eu estou lá vendo um show, isso aqui é lugar de padre? Ou tudo é lugar de padre desde que ele saiba viver como padre no lugar em que ele está. Né? Todos os lugares, e isso vale para o cristão, todos os lugares, se você for como cristão e não abrir mão da possibilidade de ser cristão, então você pode estar naquele lugar e transformar aquilo. É o que Jesus fazia. Jesus entrava nos piores lugares. Jesus entrava porque ele sabia que as pessoas precisavam dele ali. Eu me recordo, minha gente, que quando eu comecei esse meu trabalho, que me levou para muitos outros ambientes profanos, programas de televisão, redes de televisão em que a gente não estava acostumado a ir, quando eu comecei a pisar naqueles lugares, e eu disse uma vez na Canção Nova, quando a minha vida estava para ser mudada, quando eu começaria a ter a oportunidade de pisar naqueles lugares, eu falei numa pregação minha aqui, minha gente, vai mudar muita coisa na minha vida, vocês vão me ver em alguns programas que até então eu nunca tinha pisado, e eu gostaria de fazer aqui o meu compromisso. Eu só vou entrar nos lugares em que eu puder levar Jesus comigo. Em nenhum momento da minha vida de comunicador católico cristão, com a oportunidade de adentrar os territórios profanos da comunicação, da mídia, em nenhum momento eu quero abrir mão do específico da minha vida, que é anunciar Jesus. Agora, eu posso muito bem estar numa festa de casamento e sem abrir a minha boca, no meu jeito de ser, no meu jeito de estar com aquelas pessoas, de festejar a alegria daquele casamento, dar testemunho da minha fé. Você também? A maneira como nós festejamos, a maneira como nós vamos trabalhar a alegria em nós, isso é evangelização também. Você não está livre disso não. Aliás, eu admiro muito a comunidade Shalom em Fortaleza. Claro, muitas pessoas com alguns exageros, algumas pessoas que não entendem bem a proposta da comunidade e querem ser muito radicais com os outros, nem sempre é com eles, é com os outros. Em muitos momentos eu vi isso acontecer, mas a comunidade Shalom, estou falando das comunidades religiosas de maneira geral, desculpe. Muitas comunidades no Brasil ficaram radicais demais com seus membros. E os seus membros, naturalmente, com as pessoas com quem eles convivem. Mas a comunidade Shalom, eu conheci pessoas dentro da comunidade Shalom, lá de Fortaleza, que conseguem fazer de maneira tão equilibrada esse casamento, sabe? Dentro de si. De ser uma pessoa, um missionário naturalmente na sua conduta, no seu jeito de ser, e ao mesmo tempo ser uma pessoa que sabe apreciar a vida. Com equilíbrio, com responsabilidade, que sabe dar o devido espaço à vida cultural na sua vida, que isso é preciso, isso é necessário. Mas ao mesmo tempo, na sua postura, levar a leveza da presença de Jesus. Com sua postura, com seu jeito de vestir, não é? Às vezes insistem tanto na vestimenta do padre, mas a mulher casada também tem uma vestimenta específica de mulher casada, não é verdade? Eu não posso me vestir de qualquer jeito. Eu tenho que ter um mínimo de respeito à minha dignidade sacerdotal, já que eu não uso o traje clerical. Eu preciso estar vestido de maneira respeitosa para cumprir a minha missão. Eu faço todo o esforço no mundo para não ser. Às vezes a pessoa, eu estou lá, em alguns momentos estava correndo, estava de camiseta. Não gosto de fazer uma fotografia com as pessoas assim. Porque eu acho que a minha postura de padre, gente, há quanto tempo eu perdi o direito de ir para uma praia, de ir para uma piscina, porque eu fico preocupado com isso. Eu acredito, que a nossa postura, ela precisa estar diretamente comprometida com aquilo que a gente escolheu. Você, que é uma mãe de família, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem um jeito específico de se vestir, de se comportar muito mais do que se vestir.
não é? Porque você sabe que você está comprometida com seu esposo e que você já não tem mais o direito de ter o comportamento que tinha quando era solteira. Que a sua postura vai mudando à medida em que a sua responsabilidade cresce. E isso é saudável demais, minha gente. Aí a gente leva o nosso cristianismo para a vida inteira. Não é só uma faceta da nossa vida. O cristianismo faz parte da nossa totalidade. Se eu estou num velório, eu sou cristão e vou me portar como um homem de fé. Se eu estou num casamento, numa celebração de um aniversário, eu vou me portar como um homem de fé. Se eu estou vendo o show lá no Rock in Rio, se você gosta disso ou daquilo, você está lá, você precisa dar testemunho do que você crê. É o seu jeito de ser. Agora, cada um sabe o tanto que já está protegido e que já está imune para poder fazer essa exposição. Jesus entrava em todos os lugares, ele não tinha o menor medo, mas a imunidade dele estava garantida. Ele estava no lugar, ele estava junto com os pecadores, mas ele estava ali para fazer a experiência de redimi-los, de transformá-los, de trazê-los para perto de si. Ele não misturava-se, ele não ficava misturado no pecado. Ele era capaz de estar com os pecadores, mas ao mesmo tempo manter-se na santidade. É o que a gente precisa, esse é o desafio. E ninguém disse que seria fácil, viu? Você tem aí suas festas marcadas, o fim de ano está chegando, muita coisa boa nós vamos poder viver, muita coisa vamos experimentar. Agora, cuidado. Cuidado para você não perder a identidade no momento em que você festeja. Identidade precisa ser preservada em todos os momentos da nossa vida. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão.